Se você quer obter conhecimento simples e direto, já sabe, né? É só se inscrever no canal Ciência Simples e ativar o sininho de notificação. E claro, se gostar, compartilhar. Bom, vamos começar com uma pergunta que parece coisa de maluco. E se o nosso universo, com tudo que existe, tudo que a gente conhece e ama, na verdade estivesse dentro de um buraco negro? Pois é, essa é a ideia que a gente vai explorar hoje. A possibilidade, por mais estranha que pareça, de que o nosso universo e talvez incontáveis outros nasçam de dentro de buracos negros. É uma teoria com um nome bem direto, sabe? Cosmologia de buracos negros. Eu sei. À primeira vista soa como pura ficção científica, né? Mas a coisa muda de figura quando a gente começa a olhar para a física por trás dessa ideia. Então, que tal a gente investigar isso junto? Ok, para a gente entender essa teoria, primeiro a gente precisa dar uma olhada em dois dos maiores quebra-cabeças da cosmologia, os buracos negros de um lado e o Big Bang do outro. Eles parecem ser forças totalmente opostas, mas é justamente na conexão surpreendente entre eles que a resposta pode estar escondida. Pensa comigo. Um buraco negro é basicamente uma região com uma gravidade tão, mas tão absurda que puxa tudo para dentro, em direção a um ponto futuro que a gente chama de singularidade. Já o Big Bang é o exato oposto. Ele é a expansão de toda a matéria a partir de uma singularidade lá no passado. Um comprime tudo, o outro expande tudo. E olha que interessante. A relatividade geral de Einstein nos diz que os dois fenômenos têm essa tal de singularidade. Mas o que é isso, afinal? Bom, é um ponto teórico onde a matéria está tão esmagada, tão comprimida, que a densidade vira infinita. E nesse ponto, as nossas leis da física, como a gente conhece, simplesmente quebram, deixam de funcionar. Mas aqui está o pulo do gato. Praticamente nenhum físico acredita que essa singularidade de densidade infinita exista de verdade. Esse infinito é visto mais como um sinal de alerta, sabe? Um sinal de que a nossa teoria atual, a relatividade geral, está incompleta. É um universo dizendo, olha, aqui vocês precisam de algo novo para entender o que está rolando. Provavelmente uma teoria da gravitação quântica. E essa busca por uma nova teoria leva a gente para um conceito hipotético que é simplesmente fascinante. E é a chave para conectar esses dois mistérios. Vamos conhecer agora o irmão gêmeo do mal, ou melhor, o reverso do buraco negro. Matematicamente, a relatividade geral prevê que se existem buracos negros, também deveriam existir buracos brancos. Se um buraco negro suga tudo e não deixa nada escapar, um buraco branco cuspiria tudo para fora e nada conseguiria entrar. São literalmente duas faces da mesma moeda matemática. Só tem um probleminha. A gente vê buraco negro por todo lado, mas nunca vimos um buraco branco. Ou será que já vimos um? E é aqui que a mágica acontece. A descrição do Big Bang, um evento lá no começo de tudo, que expeliu toda a matéria e energia que formam o nosso universo, soa exatamente como a descrição de um buraco branco. E isso leva a gente para a pergunta central da teoria. E se o nosso Big Bang foi, na verdade, o outro lado de um buraco negro em um outro universo? E agora que a teoria realmente decola. Ela propõe que, lá no nível quântico, o destino final da matéria que cai num buraco negro não é ser esmagado numa singularidade, mas sim dar à luz a algo completamente novo. Então, a teoria propõe uma solução bem elegante. Ela diz que os efeitos da gravidade quântica entram em ação e impedem o colapso total. Em vez de uma densidade infinita, existiria um limite máximo para a compressão da matéria. Pense nisso como uma espécie de parede quântica, que não deixa nada ser esmagado até o infinito. Vamos imaginar a jornada de um objeto, sei lá, uma cadeira, caindo nesse buraco negro quântico. Ela passa pelo horizonte de eventos, aquele ponto de onde não dá mais para voltar, só que em vez de ser destruída numa singularidade, ela atinge essa região de densidade máxima, um núcleo minúsculo bilhões de vezes menor que um átomo. E o que acontece nesse núcleo super denso? A física quântica sugere que ali surge uma força de repulsão imensa, tipo uma mola comprimida ao máximo. Essa força obriga o núcleo a se expandir violentamente para dar espaço para nova matéria que continua caindo. E essa expansão superacelerada cria uma estrutura no espaço que é idêntica à que os cientistas acreditam que o nosso universo tinha nos seus primeiros instantes, o tal do período da inflação cósmica. O mais legal disso tudo é que essa ideia não é só bonita, não. Ela pode, de verdade, resolver alguns dos maiores pepinos do nosso modelo atual do Big Bang. Olha só, o modelo padrão do Big Bang nos diz que o universo passou por essa expansão super rápida chamada inflação, mas ele não explica direito o que causou essa inflação. E o que é talvez mais complicado ainda,
os modelos têm muita dificuldade em explicar como essa inflação parou, porque as contas sugerem que ela deveria ter continuado para sempre. E aqui está a beleza dessa teoria. A causa da inflação seria aquela repulsão quântica no núcleo do buraco negro, um universo inicial que é igualzinho em todas as direções, mas com umas pequenas variações. Isso surgiria naturalmente da forma como a matéria se acumula lá no núcleo. Mas a grande pergunta continua, tá? E como a inflação parou? A resposta pode estar num fenômeno que é quase tão estranho quanto a própria teoria: a radiação Hawking. Esse efeito proposto pelo gênio Stephen Hawking prevê que buracos negros não são totalmente negros. Eles, na verdade, perdem massa bem devagarinho e evaporam ao longo de trilhões e trilhões de anos. A lógica é a seguinte: a força daquela repulsão quântica que está empurrando a inflação lá dentro depende da intensidade da gravidade do buraco negro pai. Conforme esse buraco negro perde massa por causa da radiação Hawking, a gravidade dele diminui. Menos gravidade significa que a repulsão quântica lá dentro enfraquece, a inflação desacelera e uma hora para. Bom, tudo isso leva a gente a uma consequência que é de explodir a cabeça sobre a própria estrutura da realidade. Uma ideia que lembra muito aquelas bonecas russas, sabe? Mas também nos leva até a fronteira do que a ciência consegue provar hoje em dia. Pensa bem, se cada buraco negro no nosso universo cria um novo universo, e dentro desses novos universos mais buracos negros se formam, criando ainda mais universos, a analogia da boneca russa é simplesmente perfeita. É uma realidade com universos aninhados dentro de universos, quem sabe até o infinito. Agora, é muito importante deixar claro: para a gente entender o momento exato em que a inflação para e o novo universo nasce de fato, a gente precisaria de uma teoria completa da gravidade quântica. E essa é a teoria que a física ainda não tem. Nós estamos, literalmente, na fronteira do conhecimento humano. E no fim, a gente fica com essa pergunta vertiginosa. Se a teoria estiver certa, o nosso universo nasceu de um buraco negro em um universo pai. E esse universo pai veio de outro, e assim por diante numa cadeia cósmica infinita de criação. Aquilo que parecia absurdo no começo, agora se mostra uma explicação possível e até elegante para a nossa própria existência. E aí, se você quer obter mais conhecimento simples e direto, já sabe, né? É só se inscrever no canal Ciência Simples e ativar o sininho de notificação. E se gostou, compartilhe.